Ó Deus, nos faça, Senhor Pai, homens, Senhor Deus, que manejam bem a palavra da verdade. Nós, Senhor Pai, não podemos ter alguém ao nosso lado, Senhor Pai, todo o tempo. Mas nós sabemos que o nosso inimigo está, Senhor Pai, ao nosso derredor todo o tempo. Então, Senhor Pai, como não podemos combater, Senhor Pai, o combate? O Teu Filho, Senhor Pai, usou a Tua palavra. Como nós, ó Deus, pensaríamos poder usar outra coisa? Ele usou, Senhor Pai, a Tua palavra com sabedoria contra distorções da Tua palavra que vinham da boca de Satanás. Que nós, Senhor Pai, dominemos tão bem a Tua palavra que não só saibamos a usar corretamente, mas como, Senhor Pai, saibamos perceber todas as distorções da Tua palavra que venham, Senhor Pai, quanto mais sutis elas forem, como Satanás usou a Tua palavra, para que possamos, Senhor Pai, nem ser enganados e nem enganarmos ninguém nunca. Para que possamos ser cativos, Senhor Pai, ter nossas mentes cativas à Tua palavra. E, Senhor Pai, sempre que a Tua palavra, Senhor Pai, ó Deus, mostrar qualquer engano que se esconda em nossos corações, mentes e opiniões, não possamos pensar duas vezes antes de usar a Tua palavra para matar essas mentiras, Senhor Pai, que nem sempre vêm de fora de nós. Nós mesmos, Senhor Pai, somos capazes, ó Deus, de racionalizar, ó Pai, de usar Tua palavra fora do seu contexto adequado, o que torna, Senhor Pai, abominável, porque a Tua palavra, Senhor Deus, está aqui para nos santificar. E se nós formos conduzidos pelo Teu Espírito, Senhor Pai, a toda a verdade, não há nada a não ser, Senhor Pai, edificação para nós na Tua palavra, e teremos armas para todos os momentos, e, Senhor Deus, no pior dia, Senhor Deus, nós estaremos firmes. Ó Deus, o Teu Santo Espírito muitas das vezes nos levará, nos conduzirá ao deserto, Senhor Pai, onde não há nenhum tipo de recurso humano, ó Deus, exatamente para aprendermos cada vez mais a depender da Tua palavra. A Tua palavra diz que o Espírito levou Cristo ao deserto, onde Ele foi, Senhor Pai, tentado. Que nós possamos entender, Senhor Pai, que quando somos levados a lugares assim, ó Deus, onde o combate, Senhor Deus, se torna mais forte, não é o lugar e a hora certa de nos enchermos da Tua palavra, nem gritarmos socorro para ver se uma multidão aparecerá, Senhor Deus. Nós só precisamos da Tua palavra, guardar a Tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra Ti e para sabermos, Senhor Pai, reagir a todas as situações de uma maneira que Tu sejas engrandecido, exaltado e glorificado, e nós, Senhor Pai, sejamos, Senhor Deus, ó Deus, protegidos, ó Deus, que nós possamos crescer, nos tornar maduros e ajudar outras pessoas no grande embate, Senhor Pai, para o qual nós fomos chamados. A boa batalha, Senhor Pai, da fé que nós vivemos neste mundo, que nós possamos hoje crescer um pouco mais ao olharmos para a Tua palavra nesta noite. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria meditar no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 12. Eu vou ler até o verso 17. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quando
Quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, ele não os libertou somente da escravidão a Faraó, né, que era visível. Ele resgatou eles das influências corruptoras do paganismo que reinava no Egito. Os egípcios, eles adoravam uma lista sem fim de divindades. E durante séculos, os israelitas não ficaram lá um ano, décadas, ficaram séculos, quase a idade do Brasil. Eles ficaram imersos naquela cultura. Durante séculos, os israelitas viveram em estreita proximidade com a loucura da idolatria, daquela cultura, estando intimamente familiarizados com todos os rituais pagãos e com toda a cosmovisão de um mundo pagão, como nós estamos cercados pela cosmovisão da nossa cultura, apesar de, se estamos em Cristo, termos uma cosmovisão totalmente diferente das pessoas que nos cercam. Então, com o tempo, o conceito de adoração de Israel foi sendo obscurecido, foi sendo distorcido. Nós temos que ter muito cuidado, como o mal, o diabo, ele não tem pressa, não é? Há pessoas que estão muito apegadas à palavra hoje e daqui a 5 anos elas estão distantes da verdade de Deus. Elas vão sendo como ferrugem, sabe? Corroídas. Outro dia alguém me perguntou: pastor, como é que faz para você? O senhor pregava as mesmas coisas 25 anos atrás. Então, isso é algo que não acontece simplesmente se você deixar as coisas lá, não é? O mundo tem 1000 maneiras de corroer convicções sérias, finais na palavra de Deus. E com o tempo, o conceito de adoração de Israel foi sendo obscurecido e distorcido, embora estivesse declarado sua lealdade a Deus, a obedecer os seus mandamentos para celebrarem, por exemplo, a primeira Páscoa, em Êxodo 12, de 1 a 13, eles estavam totalmente influenciados pelo paganismo politeísta da cultura em que eles tinham nascido, o pai deles tinham nascido, o avô deles tinha nascido, os antepassados deles tinham nascido, crescido, e mesmo depois da saída milagrosa do Egito, pisando em terra firme, através do Mar Vermelho e das maravilhas que aquele povo viu, ninguém na história viu as maravilhas que o povo que saiu do Egito viu. Além de todos os outros coisas que aconteciam com uma constância tão grande, né, como o maná caindo do céu, a nuvem, coisas que eram, além de coisas espetaculares, que não aconteciam todo dia, como abrir o mar, mas todas as coisas que aconteciam diariamente: maná caindo do céu, a nuvem de fogo, a coluna de fogo, a nuvem durante o dia. O coração e a mente de Israel ainda estava preso às armadilhas da idolatria. Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então foi por isso que, quando Moisés não retornou imediatamente, durante 40 dias apenas, do Monte Sinai, Arão e os israelitas entraram em pânico. E ao entrarem em pânico, eles fizeram o quê? Construíram um bezerro de ouro para ser o seu Deus. Você vê como rápido, aquilo estava tão enraizado neles, que todas as coisas incríveis que aconteceram, que a Páscoa que eles celebraram, e todas as coisas, muito rapidamente saiu deles. Eles, como diz o apóstolo, com a porca lavada, voltaram à lama, e como o cão volta ao vômito. Não demorou muito, né? Êxodo 32, de 1 a 4. Isso é a irracionalidade da idolatria. Você pode dizer que a fonte da sua alegria é Cristo e não o dinheiro ou o sexo, mas entenda, há uma irracionalidade na idolatria. Ou isso vai ser diariamente verdade, e o evangelho de novo ensinando para você, ou a fábrica de ídolos, ela é pródiga. Então, para estabelecer uma lei e um padrão de adoração aceitável e quebrar as correntes da persistente influência
do paganismo em seu povo, Deus deu a eles o livro de Levítico. E é um livro maravilhoso. O livro enfatiza inúmeras vezes a necessidade da santidade, da adoração espiritual, e cada aspecto aponta para Cristo. E como o Espírito Santo realmente em Cristo leva o coração centrado em Cristo, a única coisa que liberta o homem de um mundo de idolatrias. Então ali ele trata como lidar com o pecado, em Levítico, como fazer sacrifícios apropriados, apontando para a cruz nos seus vários aspectos, como proteger a pureza do povo de Deus tão somente por aquilo que Deus providenciou. Então Levítico 18, de 1 a 5, é o coração do livro de Levítico. Nesses versos, Deus estabelece os mandamentos fundamentais para rejeitar as práticas, não só do Egito, mas de todas as nações. Não é que o Egito era muito engolido por essas coisas e as outras nações menos, todas as nações sem distinção. Todos os homens sem distinção têm um coração assim. É o coração do homem que é uma fábrica de ídolos, não é alguma sociedade. Não é? Então diz assim: disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde estou levando vocês. Onde vocês moraram está totalmente longe de mim, e onde eu estou levando as pessoas lá também, não é? Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus mandamentos, obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Isso é Deus reivindicando os seus. Não há nada da mentalidade, da cosmovisão cultural à nossa volta que deva nos guiar. E é totalmente inútil você falar que todo mundo está pensando assim. O que é a alma do homem? O que todo mundo está pensando? É totalmente irrelevante para nós. Ele está basicamente dizendo: vocês não são mais idólatras. A idolatria tem 1000 maneiras, não é, de se manifestar. Vocês são agora o povo de Deus, o povo do Deus vivo e verdadeiro. Vocês não podem continuar no mesmo padrão das nações, tanto do Egito, de onde eu tirei vocês, quanto de Canaã, para onde vocês vão. Vocês devem adorar somente a mim, da maneira, pelo caminho que eu providencio, como o livro de Levíticos mostra. Então os versos seguintes mostram proibições específicas contra a imoralidade que constituía grande parte do culto pagão. A imoralidade sexual sempre foi um Deus enorme para o ser humano, não é? No Egito, nas nações vizinhas, na nossa cultura adora a imoralidade. Nossa cultura, a gente vê homens togados, e tudo que eles fazem é defender a imoralidade de todas as formas. As coisas mais imorais são defendidas com paixão. E é uma lista chocante de comportamentos distorcidos que está no texto aqui. Adultério, todo tipo de perversão sexual, incesto, bestialidade e sacrifícios de crianças. Nossa sociedade sacrifica mais crianças do que qualquer outra geração antes de nós. A maior causa de mortes no nosso mundo é o aborto. Você acha que um vírus matou sequer perto do que o aborto matou nos últimos 2 anos? As mortes somadas, as outras mortes somadas das doenças não chegam a um número. É simplesmente inacreditável. E é isso, bestialidade, incesto, sacrifício de crianças. Essas perversões eram cotidianas no Egito, e eram cotidianas em Canaã e em todas as outras culturas dominadas pelo paganismo, dominadas simplesmente pela mente natural, pelo que nós podemos chamar de humanismo, o homem sem Deus, a mente do homem na escuridão. Quando Paulo diz, Deus os entregou aos seus próprios corações. Então é isso, esse é o retrato. O Senhor então declara seu mandamento anterior: não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que eu vou expulsar
da presença de vocês. Ele está dizendo o seguinte: eu vou expulsar todas as nações de Canaã. Chegou o momento do meu juízo, e é por causa dessas coisas. Então não pense que as coisas pelas quais a minha ira cai sobre o mundo possam ser as coisas nas quais, de alguma maneira, faça parte da cosmovisão de vida que vocês têm. Nem façam de nenhuma dessas coisas algo que, como é comum as pessoas falarem, eu não faço, mas acho normal. Nada pode ser mais perverso. Imagina essa expressão sendo usada para qualquer coisa. Tem pessoas que dizem assim: não, aqueles tipos de coisas ali eu não faço, mas eu acho que isso é normal. Imagina se você usar isso para assassinato, para qualquer coisa. Você não acha que uma pessoa que diz isso seja realmente uma pessoa que esteja distante daquela malignidade? Se você não estupra, você não acha normal estuprar. Você não mata, você não acha normal matar. Se você não comete bestialidade, você não acha normal. A ideia de que você pode não fazer algo, achar algo errado e achar normal, só mostra o quão mundano um coração é. Nada que essas nações faziam era normal. E ele diz assim em Levítico 18, 24 e 30, obedeçam os meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês. Nem se contaminem com eles, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então sua exortação continua no capítulo 19, e diz: disse ainda o Senhor a Moisés, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Não se voltem para os ídolos, não façam para si deuses de metal, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Este é um chamado para a separação espiritual, para sermos totalmente diferentes, separados do sistema mundial. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é isso que a Bíblia está dizendo. Isso que é jazer no maligno. Há mais do que simplesmente a natural corrupção e maldade que não precisa de nenhuma outra influência já no coração do homem, mas esse mundo ainda jaz no maligno. E o Senhor exige então o que? Uma adoração pura, ele exige devoção sincera, como disse esse povo, Jesus me honra com os lábios, o profeta disse, Jesus menciona, mas o coração deles está longe de mim, e Deus ordenou que Israel se separasse das influências corruptoras do mundo, e ele deseja a mesma separação para a igreja. E nós vivemos numa época em que a igreja, tudo que ela quer ser é amigável. Toda a ideia do humanismo secular é fazer ninguém se sentir mal. A pior coisa é alguém vir num culto e se sentir mal. Eu quero que elas se sintam bem. E se você quer que os seres humanos se sintam bem, não fale sobre o pecado deles. Ou dê ao pecado deles nomes bonitos. Falem que são doenças, são desvios, são falhas, são problemas dos quais eles sofrem aquele problema, não é? E o termo mundanismo parece arcaico para muitos hoje. Eles o relacionam com bobagens do legalismo, não é? E várias vezes é mesmo. Quando as pessoas extremamente mundanas, que vivem e abraçam todo o sistema do humanismo secular, às vezes acham que o mundanismo seria realmente seria o futebol, seria alguma coisa que... E realmente isso é terrível, porque afasta as pessoas da realidade, de como a nossa cultura está imersa em algo totalmente oposto a Deus. Então, de fato, alguns cristãos enamorados da sua suposta liberdade em Cristo enxergam que qualquer coisa, eles pegam apenas uma doutrina como a justificação, separam de todo o resto da Bíblia e acham que realmente elas podem viver como os egípcios ou como o povo de Canaã, que não há nenhuma diferença, não é? Que na verdade todo o propósito da justificação era tão somente tirar a ira de Deus para que o Espírito Santo de Deus pudesse, de uma maneira da qual era impossível, se nós não estamos justificados, habitar em nós, nos dar uma nova vida, novos afetos, no nosso novo coração, em nossas novas mentes. E apesar da clara declaração bíblica de que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, muitos tentam
Jesus sempre fala coisas muito definitivas, não é? E quase sempre quando as pessoas querem conversar contigo sobre problemas, é porque elas sempre acham que as coisas não são tão definitivas. Jesus diz assim: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. A maioria das pessoas, quando escuta isso, acha que pode. Tiago diz: a amizade do mundo é a inimizade contra Deus. Se você é amigo do sistema, da mente, da mente do humanismo, do secular, você é inimigo da mente de Deus. Algumas pessoas acham que elas podem estar fora disso. Então a sugestão de que os cristãos devem separar-se e ter uma mente que é dirigida pela mente de Deus, ter o que Paulo chama da mente de Cristo, é recebida com um não maiúsculo. Em vez disso, a igreja hoje trabalha para parecer o máximo possível, amigável à cultura que nos cerca. A coisa que as pessoas mais odeiam é que a cultura veja em nós um pensamento que não é dirigido pelos gurus do humanismo, ou os gurus culturais, não é? Por décadas tem sido moda entre a igreja tentar fazer com que o culto seja simplesmente não aquilo que nós nos reunimos para oferecer a Deus segundo a palavra de Deus, mas ser um substituto para aquilo que o mundo tem lá fora. E então nós enchemos o quê? Enchemos o culto de psicologia secular, de interesses. É por isso que nós adoramos esse negócio assim, um culto para jovem, um culto para velho, um culto para empresário, um culto para quem está doente, um culto para quem está com saúde, um culto... Então, porque as pessoas têm seus próprios interesses. Você pode achar assim, um empresário, porque como é que pode ter um culto para um empresário? O que o cara está pensando? Está pensando em dinheiro? Está pensando. Mas quase sempre, na minha vida inteira, quando eu falo assim, negócio de jovem, eles queriam falar sobre sexo. Não era interesse em Cristo. É porque as pessoas acham que os jovens têm um interesse particular que é dos jovens, que é sexo, é namoro. Ou então os casados querem saber sobre o casamento. Por que a Bíblia não tem essas coisas? Porque a Bíblia parte do princípio de que homens e mulheres, jovens, solteiros, casados, velhos, empresários, escravos, foram capturados pela beleza de Cristo. É óbvio que isso vai moldar a juventude deles, a velhice deles, a relação deles com o dinheiro, a relação com o sexo. Mas o interesse deles não é aquele assunto. O interesse deles é Cristo. O interesse deles é o que Deus propôs fazer em Cristo. Isso acaba moldando a vida inteira. É por isso que a Bíblia não tem o livro do jovem, do velho, o livro sobre sexo, o livro sobre finanças. Não tem isso. É um livro sobre Cristo. É por isso que Paulo falou assim: eu me propus nada a saber entre os jovens, a não ser namoro e casamento. Me propus nada a saber entre os mais velhos sobre como chegar na idade em que você faz 50 e poucos anos e não cai na crise da meia-idade. Todas essas coisas são muito comuns no mundo sem Deus. Porque se eu tenho um foco em Cristo com 25 anos... eu não chego aos 50 anos e começo a ver que minha vida não tem muito sentido, porque eu estou na crise da meia-idade, porque o meu foco continua sendo Cristo. Nós queremos parecer relevantes para a nossa cultura. E tais ideias são construídas sobre uma filosofia pragmática. E se nós começarmos a falar sobre um assunto e aquilo der resultados, nós achamos que aquilo é um bom caminho. Se eu começar a falar sobre psicologia secular e as pessoas gostarem, então isso está sendo porque está funcionando. Essa é uma ideia muito diabólica, não é? Porque é óbvio, você olhando para o mundo, que um monte de coisa que Deus chama aqui de repugnante no texto está funcionando muito bem, parece que está dando certo, parece que está atraindo gente e as multidões estão se divertindo, como era no Egito, como era em Canaã, como é no mundo todo. O resultado é uma igreja amiga dos pecadores e não de Deus, e que certamente não causa espanto aos pecadores. Jesus, ele comia com pecadores, mas primeiro ele nunca pecou com os pecadores, nem ele estava com os pecadores para se achar graça na podridão do pecado dos pecadores, e ele estava lá
para que os pecadores fossem salvos. E é um espetáculo construído à imagem do mundo, para atrair o mundo, para o mundo estar satisfeito. E, infelizmente, a igreja hoje é tão mundana que, se o culto não agradar o mundo, não agrada também muitas pessoas que são da igreja. E à medida que o mundo se torna cada vez mais hostil ao evangelho e a igreja mais amiga do mundo, ela precisa comprometer cada vez mais o evangelho. A ideia de que você pode comprometer um pouquinho do que Deus e com isso, se você for um pouquinho de trevas, o mundo vai querer ser um pouquinho de luz, é uma ideia bem diabólica, não é? Não é assim que o evangelho salva. O evangelho salva tirando o homem do império das trevas e levando o homem para o reino do Filho do seu amor. Não tem nada de vamos ceder um pouquinho aqui, eu abraço um pouquinho as trevas e você abraça um pouquinho de luz. Recusando-se a contrariar quem quer que seja. Então a igreja começa a enfatizar a emoção física e não a adoração espiritual. E, na verdade, a igreja hoje acredita que o homem é totalmente físico, porque esse é o humanismo. O humanismo é materialista. Tudo é uma questão de biologia, de química do cérebro. O homem, ele é viciado em sexo, então, porque há um distúrbio nele de hormônios. Não é o pecado. Não é algo repugnante. Coitado, ele é uma vítima da combinação biológica e química, porque o homem é só matéria. Os cristãos já compraram isso, não é? Então, enfatiza o físico, não a adoração espiritual e a sensação, e não a convicção, quer eu tenha alguma sensação ou não. Sentimentalismo e não teologia bíblica, e frivolidade e não solenidade pela grandeza de Deus. Eu sei que várias vezes quando Deus diz aqui, porque eu sou Deus, porque eu sou Deus, ele está dizendo, eu sou o Senhor, eu sou Yahvé. Pior ainda, temerosos de sermos rejeitados e perseguidos, nós sempre estamos alinhando com as expectativas do mundo e com as normas sociais em constante mudança. É óbvio que as normas sociais estão em constante mudança. O mundo inquieto em sua escuridão nunca para, porque nada satisfaz. Não é? E a igreja abraça uma coisa aqui só para descobrir que você vai ter que abraçar aquela outra coisa lá. Você não pode agradar os cananeus só com algumas coisas. Como aqui. Muitas igrejas hoje fecham os olhos para a imoralidade sexual cada vez mais. Não é? Ou outras acham que são vítimas disso. Falam da imoralidade sexual quase como se fosse uma doença, no sentido de que, coitado de mim, o que eu posso fazer, pastor? O que eu posso fazer? A imoralidade sexual, e a pessoa está dizendo como se ela tivesse realmente uma vida centrada em Cristo. Então elas ignoram, mesmo ocasionalmente, cada vez mais é ignorado a mente de Deus. E é totalmente irrelevante a mente do homem sobre isso. Se concentram em questões simplesmente quais são os seus problemas. Como se realmente a igreja existisse para isso. Ela estivesse no mundo para que cada homem definisse qual é o seu problema e definisse que tipo de salvação, entre aspas, ele precisa. E cada coisa na vida das pessoas não é visto como algo ofensivo a Deus, mas como uma doença. O pecado na igreja hoje, as pessoas chamam as pessoas, a Bíblia nunca fez isso, chama de feridos de guerra. As pessoas achariam realmente que Davi, ao fazer o que fez, ele era um ferido de guerra. E Natã devia tratar ele simplesmente como um pobre coitado. Mas Natã não fez isso. Porque Deus diz assim para Davi, do mesmo jeito que você desonrou meu nome publicamente, eu faria isso publicamente, Davi. Você não é um pobre coitado. E Davi, quando chegou diante de Deus, não foi como um pobre coitado, ele disse, pequei contra ti, fiz o que era mal aos teus olhos, tu és justo no que tu fizeres. E pediu misericórdia, em vez de aparecer como alguém muito sofredor, que tinha acontecido todas aquelas coisas na sua vida por puro, enfim, como alguém pega gripe.
No entanto, o mundanismo não faz o evangelho parecer atraente, queridos. Pelo contrário, quando você prega psicologia secular na igreja, qual é o resultado que você tem? Um monte de gente infeliz, deprimida. O mesmo resultado que o mundo. O que as pessoas esperavam? Se a igreja é igual ao mundo, o resultado que as pessoas que dizem ser parte da igreja têm é o mesmo do mundo. Feliz, pânico da morte, não sabem lidar com nada, com nenhuma frustração, não sabem. Essas igrejas precisam entender o grave desserviço e prejuízo que estão gerando para a causa de Cristo e o progresso do Evangelho. Uma igreja que é como o mundo, não tem nada a oferecer para o mundo. E pior, torna-se apenas mais um entretenimento descartável do mundo. É por isso que algumas pessoas nessa pandemia chegaram à conclusão, ao serem obrigadas a não estar no convívio da igreja, que aquilo não faz nenhuma falta a elas. Elas só precisavam da oportunidade, elas estavam tanto no automático que elas não percebiam, mas agora elas perceberam. Melhor. Como sou capaz de acreditar que esse mundanismo pode ser oferecido a Deus em adoração de vez em quando? As Escrituras nos mostram que esse não é um fenômeno atual. Nosso Senhor disse assim em João 15, 18 e 20, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi do mundo, tirando vocês do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se me obedeceram a minha palavra, também obedecerão a vocês. Ou seja, se aqueles que o Pai me deu vieram a mim, vocês, apesar de serem odiados, Deus vai continuar chamando aqueles que Ele chamou. Quando o Evangelho é fielmente proclamado, é óbvio que o pensamento oposto ao Evangelho se manifesta. Desde os primeiros dias da igreja, os crentes foram tentados a ceder sobre a pressão. E a carta de Cristo à igreja de Pérgamo, em Apocalipse, estabelece os graves perigos dessa concessão. Então, Pérgamo era a capital da Ásia Menor e estava a 160 quilômetros ao norte de Éfeso. E não era uma cidade portuária, nem estava ao longo de uma das rotas comerciais, o que fazia algumas das cidades serem mais importantes, serem portos importantes, ou estarem na rota comercial. Em vez disso, era um centro de cultura, de educação, de religião importante. E a característica mais notável da cidade era a sua impressionante biblioteca, a sua vida cultural, com 200 mil volumes. Era o tamanho da biblioteca, todos manuscritos, né? Todos escritos à mão, não é? Nós estamos em outra época lá. Essa biblioteca perdia apenas para a biblioteca de Alexandria, que era a maior do mundo. Então a tradição diz que o uso dos pergaminhos de pele de animal foi desenvolvido em Pérgamo. Por isso tem esse nome, não é? Para acompanhar a demanda de escrita era tão grande que tiveram que desenvolver essa nova tecnologia para a efervescência cultural da cidade. E a vasta coleção acabou sendo enviada, imagine, né? Mandar uma coleção desse tamanho de presente por Marco Antônio para Cleópatra. Ele falou, vou dar essa biblioteca inteira para Cleópatra. Imagina como isso foi transportado, levado para... O mundo vai dizer que é o amor. Então, Pérgamo estava situado em uma grande colina, com 300 metros acima das planícies. Então, uma cidade no alto. O arqueólogo do século XX, Sir William Ramsay, descreveu a posição assim: além de todos os outros locais na Ásia Menor, Pérgamo dá ao viajante a impressão de uma cidade real, de autoridade. A colina rochosa em que se encontra é imensa, e ela domina a ampla planície do vale do rio Caicos, orgulhosa e ousada. Então você pode visitar as ruínas de Pérgamo ainda hoje, perto da cidade turca de Bergamo. E as Escrituras não nos dizem quando essa igreja foi fundada, mas nós sabemos que
das duas umas. Foi na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele passou pela região vizinha da Mísia, que está em Atos 16, 7 e 8, mas o que é mais provável é que ela aconteceu no ministério de Paulo em Éfeso, como foi todas aquelas igrejas. A Bíblia diz que Paulo ficou ali alguns anos pregando na escola de Tirano, e o evangelho se expandiu por toda a Ásia Menor. Paulo não foi para toda a Ásia Menor, mas as pessoas iam lá, ouviam Paulo, e elas eram testemunhas. Então, de lá, de um único lugar, o evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor, a partir de Éfeso, como está em Atos 19, verso 10. Então, nos dias de João, a cidade de Pérgamo se considerava a defensora da cultura grega na Ásia Menor, não é? O bastião da cultura. Então havia templos dedicados a Zeus, a Atenas, a Esculápio, a Dionísio, um monte de outros deuses. No entanto, a coisa que mais dominava a cidade era o culto ao imperador, não é? A honra ao imperador Augusto. Por exemplo, Pérgamo construiu o primeiro templo dedicado ao culto ao imperador em 29 a.C. E tinha templo para Trajano, para Sétimo Severo, para vários imperadores, templos para serem adorados. E Pérgamo era fervorosamente devota a Roma e ao seu imperador. Se orgulhava de ser um centro cultural fervilhante, que caracterizava a cultura greco-romana. E nas cidades vizinhas, os cristãos então enfrentavam esse perigo e perseguição se não fizessem parte do culto a César, não é? E isso era uma ameaça, não de vez em quando, mas contínua em Pérgamo, que colocava isso de uma maneira ainda maior, como algo primordial. Então, embora a igreja em Pérgamo estivesse sempre sob a ameaça do mundo, você vê que não é sobre isso que Jesus se concentrou. Estava em perigo ainda maior no que diz respeito ao Senhor. Porque, ao contrário da carta que nós vimos de Esmirna, em Pérgamo, Jesus começa com uma ameaça. A igreja de Esmirna era perseguida, era pobre, não tinha nenhum recurso. Ele diz: tu és rica. Não há nada negativo no que nós vimos hoje. Mas o Senhor se identifica, como em todas as outras, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada em sua boca. É um início meio assustador. Não é? Essa saudação não é nem um pouco confortadora. Não é bom quando você começa a ouvir a carta para a igreja de Pérgamo, eles começam a vir. Quem está mandando a carta é aquele que tem a espada afiada saindo da sua boca. Não é inspirador. Hoje muitas pessoas diriam: isso é ruim, as pessoas vão se sentir mal. Começar a carta desse jeito, a gente já vive nesse mundo tão difícil. É um aviso urgente destinado a evocar o mesmo terror inspirado pelo apóstolo João lá na visão inicial. Em Apocalipse 1,17 diz assim, 16 e 17: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi isso, caí como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então Cristo está vindo, ele está dizendo, para juízo, não é? Empunhando sua palavra poderosa, a palavra que sai da sua boca, não é? Uma espada afiada, como Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções mais profundas, que parecem escondidas do mundo inteiro, então, do coração. Mais tarde, em Apocalipse, João nos diz que é assim que o mundo impenitente vai ver Cristo no fim. Dessa forma, quando ele vier para julgar todas as nações, todos os homens. A Bíblia diz assim, em Apocalipse 19:15, da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ele ferirá as nações. Ele
as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse é o verso mais, eu diria, mais assustador, porque diz sobre o furor da ira. A ira de Deus não é nada negativo, mas poderoso. Mas não fala só que é a ira de Deus, mas o furor dessa ira. Mas ele completa que é o furor da ira do Deus. Mas se fosse um Deus meio poderoso, ou um pouco poderoso, quanto mais poderoso é alguém, mais terrível é a sua ira, não é? Se, sei lá, um carneiro fica furioso, você fica muito assustado. O que o carneiro furioso faz? Uma ovelha furiosa. Se um leão fica furioso, você pensa, já é mais complicado isso, né? Mas não. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Você não pode pensar em algo nada mais terrível. É assim que Jesus chega. E esse é o mesmo Senhor que está escrevendo para Pérgamo. Ele preferiu usar essa imagem da espada que sai da sua boca. E então, no entanto, ele fez uma recomendação. Embora a igreja de Pérgamo fosse culpada de comprometer-se com o mundo, ainda havia ali crentes fiéis naquela igreja. Ainda havia no meio daquela igreja pessoas que realmente estavam homens regenerados, controlados pela verdade de Deus. Então o Senhor diz: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então, historiadores e comentaristas oferecem algumas sugestões sobre o que o Senhor poderia estar se referindo ao usar a expressão o trono de Satanás em Pérgamo. Como eu disse lá, era o lugar de um enorme altar a Zeus, e uma enorme estrutura na acrópole da cidade, né? Sempre uma colina, né? A acrópole grega. E é descrita assim por Edwin Yamalgi. A palavra altar é incorreta para falarmos sobre isso de Zeus, não é? A estrutura era um pátio monumental com colunas em forma de ferradura, medido 36 por 34 metros. Ou seja, aquilo que estava erguido para Zeus lá em Pérgamo. O pódio do altar tinha quase 5,5 metros de altura. O enorme friso que ficava na base da estrutura tinha 136 metros. Mostrava uma gigantomaquia, isso é, uma batalha dos deuses e dos gigantes, já que Zeus também é o deus da guerra. Foi uma das maiores obras da arte helênica, da arte grega já feita. Um monumento para Zeus em Pérgamo. Então, certamente, um grande monumento a Zeus, que na verdade nada mais não é, do que qualquer idolatria, é algo que leva o homem diretamente para aquilo que esse mundo está, jaz no maligno, para Satanás. Mas outros acreditam que é uma referência ao santuário de Esculápio, que é o deus grego da cura. E ele é retratado como uma cobra. E o templo, em sua honra, é a história, né? Foi invadido por cobras que não eram venenosas, não é? E que supostamente eles acreditavam que aquelas cobras todas tinham o poder da cura, vinha das cobras, por isso o símbolo é uma cobra. E os peregrinos então viajavam de todos os lugares para Pérgamo, e a parte do culto para você ser curado era deitar, não é, no chão entre aquelas quantidade enorme de cobras. E visto que Satanás é repetidamente descrito como uma serpente nas visões de João em Apocalipse, em João 12, 9, em João 12, 14, 15, 20, verso 2, isso poderia ter sido um exemplo inicial que João quis colocar como representação, quer dizer, Cristo através de João, né? Mas também poderia ser uma referência ao
principal culto ao imperador que acontecia em Pérgamo, que era a influência religiosa mais poderosa da cidade, e representava a maior oposição aos cristãos, porque todo mundo era obrigado a ter documentos que diria que você adorou o imperador, que você acendeu o incenso. A gente lê várias vezes obras de homens importantes que podiam conseguir esses documentos sem adorar ao imperador, porque sempre há corrupção, né, queridos? Se você conhece as pessoas certas, há um Marte famoso que foi queimado, mas que ele era uma pessoa importante, e que as pessoas importantes da cidade falaram: nós vamos dar o documento a você, você não precisa adorar o imperador, você não precisa acender o incenso, você não precisa fazer nada, você não vai fazer nada, a gente te dá o documento, e você vai ter o documento que prova que você fez o que você não fez, e você não morre. Mas ele disse: mas aí as pessoas vão achar que eu fiz. Que importa se eu não fiz, se eu tiver documentos que dizem que eu fiz? Eu desonrei Deus da mesma forma. Eu não posso ter esses documentos que dizem que eu adorei o imperador, que eu acendi o incenso para ele, porque eu jamais faria isso. Então como é que eu teria um documento dizendo que eu fiz? Isso em nada pode ser uma tentação para mim. Então, a simples recusa de repetir a frase César é o Senhor, acender o incenso e se prostrar e fazer aquilo, talvez uma vez no ano, livrava a sua vida. Ou, como nós vimos, alguém conseguiu os documentos de que você fez, porque tinha que ter lá uma autoridade dizendo que você participou. E você podia conseguir documentos se você fosse uma pessoa importante, não é? Sem ter feito. Então, a exclusividade do evangelho fez dos cristãos um alvo para a quem mais queria agradar Roma. Era identificar na sociedade aqueles que não estavam cumprindo. E o ser humano é bom nisso, não é assim? O ser humano é bom. Todas as coisas horríveis que aconteceram no mundo, como é que na Segunda Guerra Mundial a Alemanha pôde fazer coisas tão terríveis? Porque as pessoas são doidas, as pessoas são, elas rapidamente abraçam o mal, não é? Por que acharam todo mundo? Por que acharam que os 6 milhões de pessoas? Porque os vizinhos entregaram. A China faz isso o tempo todo, não é? Denuncia o seu vizinho. Hoje, no meio da pandemia, o que mais você ouve é isso: denuncia as pessoas. E as pessoas, para se sentirem bem, elas não só denunciam as pessoas para sofrerem as consequências de crimes, não é? Mas dos caprichos de governantes na história, e se sentem bem com isso. Então é óbvio que os vizinhos ficavam observando assim, quem era que não estava adorando César, quem não estava fazendo as coisas. As pessoas acham que vão ganhar alguma coisa com isso, né? E podem supostamente ganhar. É assim que a Alemanha conseguiu, assim que a China consegue controlar todo mundo, porque todo mundo está controlando todo mundo. Os filhos entregam os pais. Os filhos da escola são incentivados a contar se os pais lá dentro de casa não estão fazendo como o governo quer. E entregam. Porque é por isso que cada vez mais, até no Ocidente, a escola não quer ensinar matemática, não sei, quer educar nossos filhos. Quer ensinar os valores para eles. E deviam simplesmente ensinar matemática, português, inglês. Os pais devem querer. É por isso que o humanismo e a ideologia que está dominando o Ocidente faz da escola o centro, né? Porque lá eles querem formar as pessoas, não ensinar as matérias. E é por isso que há essa animosidade contra o lar, contra a família, pai, mãe, educar filhos, casamento. Então, o trono de Satanás pode simplesmente estar se referindo ao verdadeiro poder. Na verdade, por trás de todas essas coisas juntas, por trás do culto a César, aquela imponência do culto a Zeus, o templo e a anseio por cura, que fazia as pessoas fazerem qualquer coisa, ao deus Esculápio, qualquer um de todos esses aspectos do paganismo em Pérgamo, poderiam justificar a referência ao trono de Satanás. Porque nenhuma das coisas, como já disse, por exemplo, o primeiro humanista não foi um homem, foi uma serpente no paraíso. Vocês serão como deuses, os homens serão tudo. Você mesmo define o que é bom e o que é mal para você. Então, não foi um ser humano o primeiro a dizer essas coisas.
E a multiplicidade de locais potenciais dá crédito adicional à afirmação de que Cristo, de que Pérgamo era a cidade onde Satanás habitava. Na verdade, o mundo inteiro jaz no maligno assim. E nada que é contra Deus é simplesmente um acidente. Nesse sentido, também poderia ser a referência abrangente, então, a preeminência de Satanás a todo o paganismo e idolatria na vida de toda aquela sociedade. Então, os habitantes de Pérgamo achavam que eles adoravam vários deuses e várias deusas. Mas nós sabemos que não existe nenhum deus e nenhuma deusa para ser adorado. Então, apesar da religião que dominava, né, a cidade, o Senhor observa que os crentes em Pérgamo, vários permaneceram fiéis. Você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade. Ou seja, quando viram pessoas sendo assassinadas, isso fez a fé de vocês ser revista. Então, muitos lá se apegaram ao Salvador, como João, que foi exilado por causa, João diz, eu exilado em Patmos por causa da palavra do testemunho de Cristo, em Apocalipse 1:9. Então, a igreja de Pérgamo nunca vacilou, de maneira geral, em seu compromisso com Cristo. Havia pessoas em Pérgamo que recusaram a negar sua fé. Um firme compromisso com o Evangelho custava muito caro naquele mundo, muito mais caro que o nosso. E hoje as pessoas estão prontas a colocar várias coisas no Evangelho para ficarem bem com o mundo, mesmo custando muito menos hoje ser simplesmente fiel à palavra de Deus. Mas naqueles dias custava muito caro, no antigo mundo pagão. Então, os dias de Antipas referem-se a um período de feroz perseguição que atravessou a igreja. As Escrituras não dizem mais nada sobre ele, mas o nome dele era muito familiar aos crentes de Pérgamo. E você vê que a palavra que é traduzida como testemunha, martos, tornou-se, a palavra martos quer dizer testemunha, mas como todo cristão é uma testemunha, tornou-se sinônimo de cristão, uma testemunha, e deu origem à palavra mártir. Porque ser cristão e ser uma testemunha de Cristo levava tanto à morte que a palavra testemunha, martos, virou a palavra martírio, porque era a mesma coisa. Então, a tradição sustenta que Antipas foi um grande líder de Pérgamo que foi queimado dentro de um touro de latão durante a campanha de perseguição de Domiciano, que foi uma das piores. Ou seja, botaram ele dentro do touro e acenderam fogo em volta do touro, um touro de latão, e ele morreu dentro do touro. Independentemente de como Antipas, de não termos tantas informações, Cristo destaca e recomenda a fidelidade exemplar dele. Vocês, mesmo quando viram o destino desse líder da igreja, vocês ficaram firmes. É algo assustador, alguém dentro de um touro de latão incendiado, mas vocês ficaram firmes. É interessante observar os pronomes possessivos que o Senhor emprega ao longo do Apocalipse. Em 12:3 diz assim: você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha. Você vê? Cristo tem uma reivindicação sobre a igreja, ela pertence a Ele, é a sua igreja, Ele é o meu Senhor, é o meu Deus, e isso enfatiza ainda mais o seu grave pecado. Isso aumenta mais o que é o pecado da complacência na igreja. Se a nossa mente é cativa à palavra de Deus, se Ele é o nosso Senhor, se a igreja só existe por causa de Cristo, a nossa complacência com o mundo é algo muito grave. Após essa breve palavra de louvor, a carta volta ao julgamento e diz: no entanto, tem contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas, ou seja, a igreja, havia pessoas na igreja de Pérgamo firme assim, mas não era o que caracterizou a igreja como um todo. No entanto, eu tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão,
que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual, que foi o que aconteceu. De igual modo, vocês também têm os que se apegam ao ensino dos nicolaítas, verso 14 e 15. Então, apesar da fidelidade na igreja ao evangelho, alguns abraçaram a idolatria. Alguns começaram a dizer que não é bem assim. Provavelmente, imagina os argumentos que usam hoje, nós somos justificados. E é importante lembrar que no mundo antigo não havia distinção entre sagrado e secular. Como hoje o culto é totalmente secular, né? Um culto secular, a mente da cultura, o governo mundial, né? Que tenta dar um pensamento único para todo mundo, ou então você é um pária, e as pessoas têm um medo enorme de ser o lixo do mundo, né? Então é importante lembrar que no mundo antigo não havia distinção entre sagrado e secular. Você não podia simplesmente não participar das coisas e ter seus negócios, levar a sua vida. Não, tudo era misturado, como agora está ficando, né? Se você não participar do grande culto do secularismo, você vai sendo colocado de lado, você não pode aqui, você não pode, a tua palavra é discurso de ódio, então você não pode falar, você não pode escrever, você não pode ter acesso ali à rede e tal, porque você não pode. Então, a religião não era uma parte isolada da vida, ela definia o rumo da cultura, ela definia a sua vida, o seu negócio, praticamente todos os aspectos da sociedade estavam entrelaçados com rituais do templo, festivais e celebrações, e assim como Israel no pós-êxodo voltou à idolatria, pessoas na igreja de Pérgamo estavam retornando e tentando de alguma maneira conciliar as coisas, como é hoje. Não é? As pessoas não vão dizer que o evangelho está errado, eles simplesmente vão botar tanto humanismo secular no evangelho que ele não é mais o evangelho. Então encorajavam outros da igreja a fazerem o mesmo, porque é assim que é. Se você tem uma vida, por que as pessoas que estão vivendo uma vida, às vezes, várias vezes que as pessoas me perguntam coisas, elas já sabem a resposta. Então por que elas vêm me perguntar? Elas só querem que eu participe do erro delas. Mas se você acha que essa minha relação com essa pessoa é pecaminosa, o senhor tem que entender que aconteceu isso, aquilo. Ela já sabe que aquilo é pecaminoso. O que ela quer? Ela quer que eu diga, não é pecaminoso. O que vai acontecer? Eu vou estar em pecado e ela também. Não melhorou a situação dela, mas todo mundo que está vivendo uma vida que não está focada em Cristo, ele quer que todo mundo faça isso também para ele se sentir melhor. Se todos os que se dizem cristãos aceitam essa imoralidade aqui, então eu posso cometer ela sem me sentir muito mal. Então, sempre é assim, sempre vai ser assim. Então o Senhor destaca aquelas pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, no versículo 14. Essa é uma referência a Números 22 a 25, e ao conflito entre Israel e Moabe. E Balaque era o rei de Moabe. Jesus está citando exatamente a história que nós conhecemos. E ele ouvira falar sobre Balaque, como Deus abriu o Mar Vermelho, como o maior império do mundo não pôde parar Israel, como o Jericó caiu. O cara ficou assustado, esses caras são invencíveis. E ele ficou com medo. E as escrituras nos dizem que ele viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe então ficou com pavor dos israelitas, Números 22, 2 e 3. E Balaque havia ouvido falar a respeito de Deus, dos israelitas, e ele tinha medo que, como seus povos vizinhos, ele fosse completamente vencido. Então Balaque mandou chamar e contratou Balaão, que era um conhecido profeta de aluguel. Sempre existiu isso, né? E ele era um suposto feiticeiro para trazer maldições. E Balaque chamou Balaão, e Balaão fez 3 tentativas de amaldiçoar Israel, mas não funcionou. Cada vez que Balaão abriu a boca para amaldiçoar, saíam bênçãos. Então Balaão desenvolveu outra estratégia, que é muito comum hoje. Já que ele não conseguia amaldiçoar Israel, ele diz, o negócio é você corromper. Se você não pode destruir, se a morte não pode destruir a igreja, por que você não corrompe ela? É isso. Então o texto de Números 25, 1 e 2 diz, enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual, com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. E o povo comia e se prostrava perante seus deuses e tinham relações sexuais. Balaão disse o seguinte, olha, não dá para amaldiçoar eles, mas mande as mulheres mais lindas.
vamos corromper eles, vamos fazer eles participarem de todas as coisas que o próprio Deus que protege eles não vai gostar. A maneira que você tem que fazer é corrompê-los. Eles voltaram então a comer, a participar dos alimentos sacrificados aos ídolos com a intenção da idolatria, né? E eles regressaram à vida de imoralidade sexual com as mulheres moabitas. Esse foi o conselho de Balaão. Além disso, eles retornaram ao mesmo paganismo que eles tinham sido libertos lá do Egito. Israel se juntou à adoração de Baal Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel, em Números 25:3. Essa foi uma traição espiritual generalizada, severa, e o castigo do Senhor incluiu a morte de 25.000 homens em Israel, em Números 25, verso 9. Esse foi o ensinamento de Balaão. Vamos lá, vamos ensinar lá na igreja coisas que são opostas. Em vez de você falar que o evangelho é um erro, as pessoas não vão aceitar. Se você falar que Jesus está errado, não vão aceitar. Ensina um humanismo secular, começa a botar ali e tal. Fala que a alma não é exatamente como Jesus disse, fala outra coisa. Vai corrompendo tudo. Até que eles vão estar fora do evangelho, sem que eles tenham. Então, em vez de a gente tentar enfrentar Israel, não vamos fazer eles se afastarem do Deus deles. O Senhor havia libertado esses homens e mulheres da vil corrupção da idolatria pagã. Agora, outras pessoas na igreja estavam pregando em Pérgamo. Não é bem assim, não é bem assim. Não podemos ser radicais. Há muitas coisas boas vindas da cultura de Pérgamo. Nós podemos ver, não é isso aí sabe, é um exagero. Há muitas coisas sábias para serem incluídas na igreja. E esse era o ensino que Jesus está se referindo. É você encher a igreja com um falso ensino, até que ela se corrompa. Então, na prática, significava que alguns membros estavam participando das devassidões de Pérgamo, porque dentro da igreja há pessoas que estavam ensinando que isso não tinha nada a ver. Não é? Todos justificados. Por que não? Por que essa coisa assim? O que acontece sempre que a gente separa uma doutrina de todas as outras doutrinas bíblicas. E na segunda epístola de Pedro faz uma condenação exatamente a isso. Em 2 Pedro 2,10, ele fala exatamente sobre essa tentativa de atrair os crentes dentro da igreja, os líderes, atraindo crentes a iniquidade assim. Ele diz assim: eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam da festa de vocês. Está falando de cristãos. Todos os olhos cheios de adultério, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem e são instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos. Desculpa se você ficou ofendido, mas é Pedro. Malditos, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão. Está vendo a mesma coisa? Ou seja, que o caminho de Balaão é o seguinte: você não tem como destruir Israel se ele está apegado ao seu Deus. Vai lá, mande as suas mulheres mais bonitas, faz eles casarem com elas, corrompa eles, leva ele para as festas pagãs, digam, coloque no coração deles que a imoralidade não é uma coisa tão grande assim, que aquilo lá não é tão grande assim, que isso aqui é sabedoria. Faça isso. E então Pedro diz: siga no caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. 2 Pedro 2:13-15. Esses corruptores de fiéis dentro da igreja se alegravam por enganar e atrair os crentes de volta à escravidão do pecado, supostamente pregando o evangelho. Essa, porém, não foi a única influência corruptora na igreja de Pérgamo. O Senhor também observa: de igual modo, vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Verso 15. Como já foi mencionado, nós não sabemos, em outra vez que eu estava falando sobre, pregando sobre o Apocalipse, nós não sabemos especificamente o que os nicolaítas ensinavam. Alguns dos pais da igreja primitiva diziam que eles viviam uma vida de indulgência descontrolada, sabe? Da ideia de que eu fui salvo e agora eu vivo a vida de qualquer jeito. Então, uma vida ligada à imoralidade da cultura,
relativizando as coisas, e isso os tornaria, óbvio, companheiros adequados dos seguidores de Balaão, não é que Jesus está dizendo. É uma ameaça consistente à pureza dos cristãos em Pérgamo. Mas quer que fossem suas heresias específicas, nós sabemos que o Senhor odiava. Não é? Diz assim no versículo 2:6, tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu odeio também. Não é? Você vê tudo, essa coisa, essa prática, vocês têm odiado. Quer dizer, a igreja não estava totalmente dominada por pessoas assim, apesar de esse ensino estar acontecendo lá e muitos estarem nele. Vocês odeiam, e eu odeio também. Você vê, não é que Jesus não está querendo fazer todo mundo se sentir bem. Muitas vezes as pessoas dizem assim, pastor, a sua igreja me aceita assim. Não. O que a pessoa está querendo dizer não é se a igreja aceita. A igreja aceita qualquer pecador arrependido. Não importa o que ele pode ter matado Cristo. Não é? Mas o que a pessoa está perguntando é o seguinte, o meu pecado é aceitável? Eu posso viver nele em paz? E a resposta sempre é não. A ideia de uma igreja acolhedora para as pessoas hoje é uma igreja que diga que o pecado não é pecado. A igreja é acolhedora a qualquer pecador arrependido, transformado, regenerado. Mas ela nunca é complacente. A igreja de Pérgamo era complacente, é por isso que Jesus está com a sua espada. Ela não é complacente com mal nenhum, nem nós mesmos. Nós, antes de usarmos a espada nos outros, estamos usando a espada em nós mesmos, a verdade de Deus. Então, pior de tudo era o fato de que esses hereges, enganadores e desprezíveis terem sido autorizados a permanecerem na igreja. Eles eram membros da igreja, eles participavam, eles ensinavam na igreja. Então a igreja em si não aprovava tudo aquilo, mas ela suportava, ela era complacente com aquilo. Mesmo tendo, você vê um núcleo da igreja que não concordava, mas aquelas pessoas ainda estavam lá, aquelas pessoas ainda estavam ensinando lá. E Cristo escreve que entre os crentes de Pérgamo havia pessoas com essas características. Mas algumas poucas coisas têm contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem, aí, ele está dizendo da igreja, dos membros da igreja, a doutrina dos nicolaítas, as quais eu odeio. Se por um lado a igreja afirmava o nome de Cristo e falava, se apegava às doutrinas corretas, por outro lado fazia um péssimo trabalho de guardar o rebanho de Deus. Porque guardar o rebanho de Deus não é alisar a suposta ovelha que vive uma vida de lobo. Isso não existe. Guardar o rebanho de Deus é exatamente guardar de tudo aquilo que não é o evangelho. E eles se sentavam e assistiam, enquanto os lobos, nós podemos dizer assim, ensinavam todas as coisas que não eram o evangelho. Dito de outra forma, a igreja em Pérgamo estava vivendo o absurdo pecaminoso que Paulo advertiu à igreja dos Coríntios. Diz assim, não se ponha em julgo desigual com o ímpio, pois os que têm em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia há entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários de Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, portanto saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, e eu os receberei. 2 Coríntios 6, 14, 17. Pérgamo não conseguia se separar completamente do mundo incrédulo. Havia uma mistura, era o que compunha aquela igreja, muito diferente da igreja de Esmirna, como nós vimos. Então, com isso, uns estavam totalmente fora do evangelho, e os outros que não estavam, se tornaram complacentes. Eles falam, é melhor a gente não criar problemas, é assim mesmo, as pessoas são assim, vamos todos nos abraçar, vamos ficar. Como vimos, eles mantinham fielmente a linha supostamente doutrinária, mas não quando se tratava da glória, da santidade de Deus.
Eles deveriam ter atendido a exortação do apóstolo Tiago, que escrita para sacudir os descuidados membros da igreja de um sono que torna a pessoa apática. Não é? É o que faz o cristão. Muitos cristãos são cristãos no domingo. Eles, quando vão para a escola dar aula, quando eles vão para o banco trabalhar, quando vão para o hospital, eles não são mais cristãos. Eles não pensam mais como cristãos. Eles pensam como exatamente mesmo. Se ele é médico, ele pensa como todos os médicos. Se ele é professor lá na escola, ele pensa como todos os professores. E então Tiago diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Vocês não podem. Tiago 4,4. Então a amizade de Pérgamo com o mundo estava custando muito caro. E à medida que os preciosos crentes retornavam, eram complacentes com isso, essa característica é muito séria, porque ela é muito comum em nossos dias. É muito fácil você sustentar as doutrinas certas e até se afastar de algumas coisas e ser complacente com o erro, com aquilo que é contra o evangelho e aquilo que molda a vida do cristão. Explicar um homem, o cristão, exatamente como o humanismo secular explica os homens. Não são muitos crentes que vivem como estrangeiros neste mundo, como peregrinos, como se a nossa mentalidade, a nossa maneira de ver as coisas é muito diferente daqui. Não é muito assim. Como resultado, eles não conseguem se abster dos desejos carnais que Pedro diz que guerreiam contra a alma. E eles se acham vítimas, como está em 1 Pedro 2,11. Não é? E não vem mais pecado como rebeldia, como algo que desonra a Deus. Ele acha que ele tem algum problema, que precisa de tratamento. Sabe? Mas o tratamento que eles estão dizendo não é a palavra, não é o tratamento que Natan deu para Davi, não. O tratamento vai tratando aquilo. Como se fosse assim, a diabética, você vive a vida inteira só tomando uns remedinhos, mas vai ser diabético a vida inteira, então. Precisamos lembrar que a igreja é chamada a cortar quaisquer amarras que o mundo e seus valores ainda tenham em seu coração. De tal maneira que nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Ser igreja é exatamente essas pessoas que foram chamadas para fora do mundo. Nós não pensamos. Nossa mente é a mente de Cristo. Precisamos lutar diariamente para quebrar hábitos do passado, de nos disciplinar, odiar os pecados que um dia todos nós temos que admitir que amamos. Todos nós, como a Isaías diz, como ovelhas, nos desviamos pelo nosso próprio caminho. Todos nós vivíamos simplesmente para nós mesmos. Todos nós éramos guiados pelos nossos sentimentos. Todos nós queríamos ser o centro da história. Todos nós amávamos isso. Mas nós não protegemos mais isso. Quando nós ouvimos a verdade de Deus, em vez de sair em defesa do nosso suposto pecado, que nós vamos chamar de outra coisa agora, nós saímos contra. Se aquele pecado foi propiciado na cruz, então nós podemos mortificá-lo. E se não podemos, então ele não foi propiciado na cruz, porque só quem teve seus pecados cancelados podem mortificar. Então João havia dado à igreja exatamente essa admoestação em sua primeira epístola. É o mesmo apóstolo, em 1 João 2, 15 e 19, não ame o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho prepotente da vida, ou a soberba da vida, ou os sinais de status que fazem a gente se sentir bem pelo que a gente possui, não vem de Deus, vem do mundo. O mundo está passando, e também suas luxúrias, suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Ao olharmos para muitas das igrejas, não parece. E ao olharmos para os cristãos, e temos que olhar para nós, não parece que esse mundo está passando. João diz o seguinte: essas coisas, o mundo está passando. As pessoas estão agarradas às coisas que parece que não está passando. Elas não acreditam que aquilo está passando. Porque ninguém se agarra ao que está passando. Elas são consumidas pela cultura, pelo pensamento cultural, pelo humanismo secular, ignorando as influências corruptoras que rotineiramente as convida ao convívio e a pelo menos serem complacentes. Então, em inúmeras igrejas, incluindo muitas que
vão dizer serem mais relevantes e às vezes até apegadas a algumas doutrinas corretamente, os seus ícones aquilo que eles acham que realmente faz de alguém relevante, o que é importante para o mundo, é a mesma coisa que o mundo acha que é importante. Isso é muito estranho, né? Porque a cruz é um escândalo para o mundo. Se a coisa mais importante para nós, para essa cidade do Rio de Janeiro, é aquilo que as pessoas sem Deus acham também que é mais importante para essa cidade, é óbvio que não é eles que estão achando que Cristo é a coisa mais importante. É óbvio que nós não achamos mais que ele é o centro de todas as coisas. Então, essa ordem se aplica a ordem de Cristo a toda a igreja. Deus está dizendo para Pérgamo: pare com as concessões mundanas. Pare de tolerar você achar que você realmente pode viver como um mundo e não ser parte dele. Purifique a igreja dessas influências ímpias, imorais, essas influências que às vezes parecem puras do humanismo secular, mas que são inimizade contra a minha mente. Ou eu farei isso com a espada da minha boca. Essa ordem se aplica a toda a igreja, tanto os corruptores heréticos que estavam ensinando as coisas erradas lá, quanto aqueles que, apesar de não acharem tudo errado, eles eram simplesmente tolerantes, eles eram apáticos. Era o que construía a igreja de Pérgamo, pessoas que estavam ali ainda fiéis, comprometidas com a fé, mas eram apáticos, eles toleravam o mal, e aqueles que estavam lá ensinando o mal. A igreja não deve acolher os pecados dos crentes professos que insistem em viver como o mundo. Se alguém insiste em viver como o mundo, vai ser o mundo. E nem chamar os aspectos de uma vida que desonra a Deus de ferimentos de guerra. O bom combate da fé é o bom combate que eu combato pela verdade. Pecado em nossas vidas não são ferimentos de guerra. Quando Paulo diz assim: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo, isso é ferimento de guerra. Ele era um homem que foi massacrado por causa da verdade. Ele era um homem ferido. Ele era um homem quebrado por causa do seu amor a Cristo. Isso é ferimento de guerra. Agora, pecado é traição a Cristo, não é ferimento de guerra. É como se um aliado fizesse coisas para os alemães e depois chamasse isso de um ferimento de guerra. Não, isso é traição. Isso é um espião. Isso não é um ferimento de guerra. Ferimento de guerra é na sua fidelidade ao seu país, supostamente você foi atingido pelo inimigo. Então, o que Paulo diz que é um pouco de fermento, Jesus também diz, levado a toda a massa. Pérgamo não podia ficar dessa forma, sem se transformar totalmente em algo que não era a igreja. Nós devemos confrontar esse tipo de realidade em nós, na igreja, e devemos estar dispostos a arriscar, ofender os incrédulos, tanto no mundo quanto dentro da igreja, pelo poder e pelo bem da pureza do Evangelho de Cristo. A nossa cultura ofende Deus 24 horas por dia, ela nem se importa. Não é? Os homens ofendem Deus a vida toda, o dia inteiro. Deixem que eles se sintam ofendidos pelo Evangelho, é a única chance que eles têm de serem salvos. Não é nossa preocupação. É só o escândalo da cruz que pode salvá-los. É o que nós pregamos. E se eles não forem salvos por eles, vão ficar escandalizados. É por isso que é um escândalo. E se o mundo ofende Deus o tempo todo, deixe que eles se ofendam. Claro que nós queremos alcançar todos os incrédulos perdidos e recebê-los muito bem, para comunicar-lhes o Evangelho. A igreja é o lugar dos principais dos pecadores, mas não é o lugar que defende os pecados. Nós esperamos sinceramente que Deus dê a cada homem que nós pregamos, o que está em 2 Timóteo 2,25, instruindo com mansidão os que resistem, para ver se porventura Deus não lhes conceda o arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo
em que a vontade dele estão presos. Todo homem está preso à vontade do diabo e as suas vontades são as mesmas. Nossa pregação é para isso, para que com mansidão, aos que resistem à verdade, nós pregamos vendo se Deus, porventura, não vai conceder, não vai dar o dom do arrependimento a eles. Mas também sabemos que isso só ocorrerá quando eles voltarem à sobriedade. Ninguém está bem na igreja, ouvindo a igreja, se o que ele está ouvindo não é o evangelho. Você vê, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Se alguém diz assim, pastor, a igreja nos aceita nos laços do diabo, não, acho que não, a igreja está aqui para você ser livre dos laços do diabo. Em quem a vontade dele estão presos. A igreja está aqui exatamente para que o homem seja livre, pelo único poder que pode libertá-los. E não quando forem envolvidos em uma falsa sensação. Nós não queremos que as pessoas tenham uma falsa sensação de que estão bem com Deus e de que foram salvas. Não queremos. Essa é a pior coisa que nós podia ter. É alguém não salvo com a sensação de que foi salvo, de alguém que não ama a Cristo com a sensação de que está tudo bem com a sua vida. Paulo diz assim, para aqueles que não amam a Cristo, seja anátema, porque não está bem, não está bem. Para o bem das suas almas, nós devemos estar dispostos a confrontar a nossa cultura. Nós só amamos nossa cultura se nós pregarmos a ela a verdade do evangelho. Só que elas podem, como aconteceu aqui com Antipas, botar você num touro de bronze e acender o fogo. Não importa. Não é? Por quê? Porque as consequências do que a nossa cultura vive são eternas. Você está muito preocupado que alguém vive há 30 anos e não tenha todos os bens e tenha a vida? Essas pessoas vão viver sob a ira de Deus para sempre. Não é possível que você ache que qualquer coisa que aconteça nesse mundo seja mais importante ou mais terrível, a não ser que você faça parte daqueles que não acreditam no Deus da Bíblia. Pérgamo também devia ser um aviso para toda a igreja, porque essas cartas eram circulares, elas iam para uma igreja, mas elas iam para todas, e para nós. É por isso que elas estão na Bíblia. Se ela fosse direcionada só para Pérgamo, ela não entrava na Bíblia. Não é? Deus queria que todos nós soubéssemos isso sempre. Para todo cristão que crê que a sã doutrina é suficiente por si mesma. Não, se nós temos a sã doutrina, está tudo bem. Não está tudo bem. O fato de você conhecer todas as verdades bíblicas e poder falar sobre cada doutrina não quer dizer que a sua vida está bem. É o que Deus está dizendo para Pérgamo. Conhecer a sã doutrina não é suficiente por si mesmo, e que Deus está interessado apenas no que falamos, não em como nós somos. Essa atitude cresceu em popularidade nos nossos dias. Pérgamo é um lembrete de que, tanto quanto conhecer a verdade, é importante ser transformado pela verdade. Uma verdade que não te dá paz, não te dá alegria, não te dá uma alegria em Cristo indizível e cheia de glória, não te faz amar. A Bíblia diz assim, aqueles que esperam nele santificam-se a si mesmos, assim como ele é puro. A verdade que não faz isso com você não está te salvando, não está te libertando. Conhecer simplesmente ela, Deus está nos falando através de Pérgamo, não é suficiente. Ambos são igualmente importantes, porque ninguém é liberto sem a verdade. Ninguém é salvo distorcendo o evangelho. Esse negócio de que essas pessoas não acreditam nessa doutrina, mas ela está salva porque ela creu no evangelho. Que evangelho que a pessoa creu? Ninguém é salvo sem a verdade de Deus, mas só conhecê-la não é suficiente. Demas, que andava com Paulo, conhecia, e Judas, que andava com Jesus, também. Assim somos todos nós, conhecendo o suficiente. A verdade tem que nos transformar. Finalmente nós devemos lembrar, porque o tempo já acabou, que Levíticos 18 diz assim, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não procedam como se procede no Egito. Não sigam as suas práticas. Ou seja, ele está falando o seguinte, qual é a promessa da nova aliança? Eu lhes darei um novo coração, para que me amem. Os desígnios de Deus para o seu povo redimido é uma completa mudança, que não é uma mudança que vem de fora e é um peso para nós. João vai dizer assim, os seus mandamentos não são pesados para nós, porque nós temos uma nova natureza. E quando nós vemos as coisas que desonram Deus em nós, nós mesmos odiamos aquelas coisas. E a nossa cidadania, Paulo diz, está nos céus, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Filipenses 3:20, esse mundo é por definição um ambiente estranho para aquele lar cujo coração
está centrado em Cristo. A Bíblia diz que Abraão então vivia ansiando por uma cidade que não era edificada por mãos humanas. Então o Senhor encerra a sua carta novamente com uma nota ao público mais amplo. E nós temos que encerrar. Eu queria falar mais algumas coisas, mas embora cada uma dessas cartas seja endereçada especificamente a uma congregação local, né, todas as 7 cartas de Cristo falam a toda a igreja durante toda a história. E devemos aprender em cada uma delas e olhar para nossas vidas individuais e para a vida da igreja dos nossos dias e para a igreja onde estamos. No entanto, também somos encorajados a manter os olhos fixos nos eternos privilégios do amor de Cristo, porque na verdade só isso pode nos mudar. Se os seus olhos não contemplarem as belezas de Cristo, nada do que se falar, você pode ouvir sobre as coisas mais terríveis sobre a ira de Deus, isso não vai mudar você. Só um afeto maior expulsa o afeto natural do nosso coração pelo mundo. João falou, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Nada, nenhum ensino ético vai tirar isso do coração do homem, a não ser que haja algo que ele deseje mais, ame mais e o domine. Então, para esse fim, o Senhor escreveu: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, assim ele termina, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nele escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ele promete 3 coisas, porque ele promete isso a todos os crentes fiéis, e todos os homens regenerados serão assim, porque o próprio João diz assim, em 1 João 5, 4 e 5, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E é exatamente sobre isso que ele estava falando aqui. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ou Paulo diz em Romanos 8, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, sabe, Antipas sendo morto, os terrores, nem a vida, não é? Com toda a cultura, com tudo que ela era em Pérgamo e nos nossos dias, e lá onde Israel viveu, no Êxodo, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. A criação envolve tudo, menos Deus, não é? A criação é tudo. Será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a primeira coisa que ele fala é sobre o maná escondido. Apocalipse 2,17. Maná era o quê? Era o pão que diariamente Deus fazia cair sobre o arraial de Israel e fornecia a eles alimento durante toda a peregrinação. Ou seja, nunca ia faltar alimento no meio de um lugar que não tinha nada, como a nossa cultura, como a cultura em Pérgamo. Então, eles tinham alimento no meio do deserto, onde eles morreriam sem o pão. E como muitos elementos da aliança de Israel, o maná representava uma só coisa, né? Cristo. Cristo é o pão da vida, e Cristo fala que ele é o maná, que o maná falava sobre ele em João 6, 48 a 51, ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou aquele que sustenta a vida no meio desse deserto, desse horror que a cultura humana é sem Deus. Então, quem come de mim tem vida, tem sustento, e ele é o pão da vida que fornece o sustento espiritual ao seu povo. Então ele não dá o pão, ele é o pão, não é? Então quando ele promete aos crentes fiéis, e quem é fiel? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ele promete a eles que lhes dará mais disso, do maná escondido. Essa é a promessa dos benefícios espirituais, ou seja, vocês me conhecerão para sempre, vocês se alimentarão de mim para todo sempre, vocês terão por toda a eternidade mais do que vocês já amam agora e sustenta vocês agora. O maná escondido, não é? Como diz Efésios 1,13, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Então, tudo vai estar em mim, tudo que vocês terão, experimentarão e desfrutarão por toda a eternidade. Cristo também promete aos vencedores uma pedra branca. No mundo antigo,
os atletas vitoriosos, nós estamos no meio da Olimpíada, né? Os atletas vitoriosos recebiam um troféu na forma de uma pedra com o nome deles escritos. Mas não era só um troféu. Se você tivesse essa pedra com o seu nome escrito, não significava só que você venceu na Olimpíada, que durante séculos a cultura greco-romana tinha, né? Mas servia como uma admissão. Você poderia entrar em todos os banquetes, porque você era um vitorioso, você era um símbolo da excelência daquela cultura. Se você tivesse aquela pedra com o seu nome ali, aquilo abria todas as portas, você não pagava impostos. Era maravilhoso, as pessoas, elas ansiavam para a glória olímpica, porque aquela pedra com o seu nome abria porta dos eventos, dos banquetes, de não pagar impostos, enfim, em termos de eternidade, esse é um lembrete de Deus para nós, não é? De como você terá todas as coisas que a mente infinita de Deus pode criar, imagine, para você experimentar de todas as formas no universo redimido, tudo o que Cristo é, e de todas as coisas que apontam para Ele, que vão existir, menos esse universo caído, tudo aponta para Ele. Imagine nesse universo recriado. Finalmente, Cristo promete também que dará uma pedra branca com um novo nome nela, ou seja, além da pedra branca ter essa coisa com o seu nome escrito, mas ele coloca assim, conhecido apenas por aquele que a recebe. E a questão é exatamente o que está escrito, ninguém sabe, não é? Na verdade, eu diria algo de afeto e de honra, algo que identifique você como filho de Deus para sempre. Não é? Então você vê, Jesus não foi para essa igreja como para com a igreja de Esmirna. E é tão comum tudo que ele está falando aqui nos nossos dias. Eu quero que você entenda, no fim, de que a Bíblia não diz que isso é uma coisa que vai prejudicar a sua vida espiritual. O que a Bíblia diz em 1 João 2,15, o autor de Apocalipse, né, diz assim, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você vê, não é uma questão de grandeza espiritual. O amor pelo mundo expulsa o amor por Deus. E o amor por Deus expulsa o amor pelo mundo. Como eu disse, Jesus diz assim em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, pois ou ele odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, não ame o mundo, João está dizendo aqui, porque isso o colocaria na classe daqueles que odeiam Deus, quer você diga, quer não. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa é a razão que João dá. Você vê, não é que você não vai ser um crente muito maduro, você não vai crescer muito. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Isso é que está sendo dito para a igreja em Pérgamo. E a razão pela qual o amor pelo mundo empurra o amor de Deus para fora é uma razão óbvia. João diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. Se isso domina o seu coração, como isso não vem de Deus, isso expulsa Deus. Se Deus está lá como o amante do coração, isso expulsa o mundo. Não tem como as duas coisas ficarem lá. E deixe de fora essas três frases no meio do verso 16 aqui, e a razão pela qual o amor do mundo exclui o amor de Deus é que tudo que há no mundo não vem de Deus, e por não vir de Deus expulsa o verdadeiro amor a Deus, e o verdadeiro amor a Deus expulsa isso. Então João poderia ter encerrado o seu caso no final do verso 16, mas ele vai continuar, não ame o mundo, porque o amor ao mundo não pode coexistir com o amor a Deus. É por isso que Deus diz que aquelas pessoas em Pérgamo não podiam ser tolerantes, mesmo aquelas que não concordavam e não abraçavam aquilo. Mas ele não encerra, e ele começa a mostrar como a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, como isso
é incompatível. A maneira que isso cresce em mim, isso expulsa toda a ideia de amor a Deus. E o crescimento do amor de Deus em nossos corações expulsa. Você vê que o que nós precisamos não é da lei, mas é do amor a Deus, que só a graça produz. Nós precisamos daquilo que Thomas Kelmer chamou de o poder expulsivo de um novo amor, de um novo afeto. Se não houvesse poder de um novo amor, o velho amor com o qual nós nascemos do mundo vai continuar reinando e tentando conciliar coisas que Deus disse: é impossível, eu odeio. Então todos nós somos chamados não a simplesmente tentar de alguma forma, somos chamados a nos perdermos no amor a Deus, que Deus criou em nós. E você não pode dizer assim: não, mas e se eu não tiver? A Bíblia diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é esse amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, que expulsa o amor do mundo. Então, quando João diz que o amor, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, você vê, ele está dizendo, o Espírito não está nele, se o que governa um homem é isso. Porque esse amor do Pai é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Cada uma dessas igrejas nos lembra como é sutil o engano no coração do que devia ser o baluarte da verdade, que é a igreja. Que nós venhamos ouvir isso tão atentos quanto aqueles cristãos em Pérgamo deviam ouvir. Porque não é João falando, é Cristo falando com a sua igreja. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim.